Babilônia foi uma antiga região cultural e um estado de língua acadiana, situada na parte centro-sul da Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque. Por volta de 1894 a.C., os amorreus estabeleceram um pequeno estado que incluía a cidade administrativa de Babilônia. Durante o período do Império Acádio de 2335 a 2154 a.C., a cidade era apenas um centro provincial de pouca importância. No entanto, durante o reinado de Hammurabi, na primeira metade do século XVIII a.C., Babilônia passou por uma grande expansão e se tornou uma importante capital. Nessa época, foi chamada de o País de Acádia, uma referência deliberada à antiga glória do Império Acadiano. Desde a Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro, a cultura mesopotâmica é por vezes descrita como assiro-babilônica, em razão da forte interdependência étnica, linguística e cultural entre os dois principais centros políticos, Assíria e Babilônia. O termo Babilônia, especialmente em textos do começo do século XX, era frequentemente utilizado para se referir também à história mais antiga do sul da Mesopotâmia, anterior à formação do Estado babilônico propriamente dito, e não apenas à cidade-estado da Babilônia em si. Na Babilônia, a grande disponibilidade de argila e a escassez de pedra resultaram no uso predominante de tijolos de barro como material de construção. Templos babilônicos, sumérios e assírios eram construções robustas feitas com tijolos crus, reforçadas por contrafortes e projetadas com sistemas de drenagem para escoar a água da chuva. Em Ur, por exemplo, um desses drenos era feito de chumbo. O uso intensivo de tijolos impulsionou o desenvolvimento inicial de pilares, colunas, além de afrescos e azulejos esmaltados. As paredes desses edifícios eram vivamente coloridas e, em alguns casos, revestidas com zinco, ouro ou azulejos decorativos. Elementos como cones pintados, usados como suporte para tochas, também eram aplicados sobre o revestimento de gesso. Ao contrário de outras culturas mesopotâmicas que valorizavam o relevo, os babilônios deram maior destaque a figuras tridimensionais. Um exemplo inicial são as estátuas de Gúdia, que se destacam por seu estilo realista, ainda que com traços um tanto rígidos. Devido à falta de pedras na região, esse material se tornou raro e valioso, o que levou ao aperfeiçoamento da arte de lapidação de pedras preciosas. Os primeiros textos de medicina babilônica, escritos em acadiano, surgiram durante a primeira dinastia da Babilônia. Embora prescrições médicas já existissem entre os sumérios, na terceira dinastia de Ur, o mais completo desses textos é o Manual de Diagnóstico, elaborado por Exogeuknaple de Borsippa durante o reinado de Adad-e-Aplaídna de 1069 a 1046 a.C. Assim como os egípcios antigos, introduziram práticas como diagnóstico, prognóstico, exame físico e prescrições. O manual inclui métodos terapêuticos e etiológicos, baseados em observações empíricas e lógica, descrevendo sintomas e doenças como diferentes tipos de epilepsia, além de suas causas e evolução. Os tratamentos envolviam bandagens, cremes e pílulas, mas quando a cura física não era possível, recorria-se ao exorcismo. A abordagem racional de Exagilkin-Apli influenciou posteriormente a medicina grega antiga, refletida nos tratados do Corpus Hipocrático.
Tabuletas da antiga Babilônia registram o uso da matemática para calcular a variação da luz do dia ao longo do ano solar. Os babilônios documentaram séculos de observações celestes em tabuletas cuneiformes, da série em Ma'anu-Enlil, sendo a mais significativa a tabuleta 63, de Amissaduca, que detalha os primeiros e últimos aparecimentos visíveis de Vênus ao longo de 21 anos. A evidência mais antiga de que os planetas eram reconhecidos como tendo movimentos periódicos. O astrolábio retangular mais antigo, datado de cerca de 1100 a.C., também vem da Babilônia. Outro importante texto, o MOU, API, reúne catálogos de estrelas e constelações, esquemas para prever nascimentos helíacos e posições planetárias, além de dados sobre duração do dia, obtidos por relógios d'água, nômans, sombras e intercalações. Os astrônomos babilônios organizavam as estrelas em cordas alinhadas aos círculos de declinação, o que permitia medir ascensões retas, intervalos de tempo e utilizar estrelas do zênite, separadas por diferenças específicas de ascensão. Na Babilônia, havia bibliotecas em muitas cidades e templos. A educação era valorizada, como mostra o provérbio sumério que dizia que aquele que se sobressaísse na escola dos escribas deveria se levantar com a aurora. Homens e mulheres aprendiam a ler e escrever, o que incluía o estudo da complexa língua suméria e de um extenso silabário. Grande parte da literatura babilônica foi traduzida do sumério, e a linguagem usada na religião e nas leis continuou a ser escrita nessa antiga língua aglutinante por muito tempo. Foram produzidos vocabulários, gramáticas, traduções interlineares e comentários explicativos para auxiliar os estudantes. Os sinais silábicos eram organizados e nomeados em listas detalhadas. Entre as obras literárias conhecidas, destaca-se a Epopeia de Gilgamesh, composta por 12 livros organizados, com base em princípios astronômicos, traduzida do sumério por Silikyunini. Cada livro narra uma aventura do herói, embora algumas histórias possam ter sido reunidas artificialmente em torno da figura de Gilgamesh. Os textos matemáticos da Babilônia são numerosos e bem documentados, dividindo-se em dois grupos principais, um da primeira dinastia babilônica, de 1830 a 1531 a.C., e outro do período Seleucida, nos séculos 3 e 4 a.C. Apesar do intervalo de tempo, há pouca diferença entre os conteúdos desses dois grupos. Que indica que a matemática babilônica manteve-se praticamente inalterada por cerca de 2 milênios. Tábuas contendo quadrados e cubos calculados de 1 a 60 foram encontradas em Sinquera. Embora os babilônios usassem dispositivos como relógio de sol, clepsidra, alavanca e roldana, não há indícios de conhecimento mecânico sistemático. Uma curiosa descoberta feita por Austin Harry Layard em Nirod, revelou uma lente de cristal, polida, em torno, junto a vasos de vidro com o nome de Sargão. O que poderia explicar a extrema precisão de certos escritos assírios e até mesmo o uso de lentes na observação astronômica. A religião babilônica era profundamente integrada à vida social, política e econômica da antiga Mesopotâmia. O panteão babilônico era vasto, com deuses que personificavam forças naturais e aspectos da vida cotidiana. Marduk, o deus supremo, era associado à justiça, à ordem e à criação. Outras divindades importantes incluíam Ishtar, deusa do amor e da guerra, e Nabu, deus da sabedoria e da escrita.
As festividades religiosas eram eventos centrais na cultura babilônica. O Festival de Akitu, celebrado durante o equinócio da primavera, marcava o Ano Novo e durava 12 dias. Os templos babilônicos eram centros de culto e também de atividade econômica e administrativa. Os sacerdotes recebiam oferendas, realizavam rituais diários e mantinham propriedades que sustentavam suas atividades. A economia da Babilônia era sustentada principalmente pela agricultura, comércio e cobrança de impostos. A agricultura e a pecuária foram possíveis graças ao desenvolvimento de canais e sistemas de irrigação que permitiram fazer uso da água dos rios Tigre e Eufrates. O comércio era uma atividade essencial na Babilônia. A cidade era um importante centro comercial na antiguidade, ostentando uma posição estratégica para o comércio entre a Ásia, a Europa e a África. As rotas comerciais se estendiam desde o Egito até a Índia. Em relação às formas de pagamento, na Mesopotâmia não havia moeda. Porém, as atividades comerciais eram estabelecidas utilizando barras de ouro e prata. A cevada era usada como meio de pagamento de salários e em rações diárias, sendo também utilizada como a base para a manufatura de uma bebida natural, a cerveja. A economia babilônica era altamente organizada e regulamentada, com o Estado desempenhando um papel central na supervisão das atividades econômicas. O Código de Hammurabi, por exemplo, estabelecia normas para o comércio, trabalho, propriedade e transações comerciais. A Babilônia manteve relações complexas com diversos povos do antigo Oriente Próximo, caracterizadas por alianças diplomáticas, casamentos reais, comércio e conflitos militares. A Babilônia estabeleceu relações diplomáticas com potências como Egito, Hat, Império Hitita, Mitanni e Assíria. Essas interações são evidenciadas nas cartas de Amarna, que documentam trocas de presente, casamentos reais e tratados entre os reis dessas nações. A Babilônia, como um reino independente, terminou em 539 a.C. Quando foi conquistada pelo Império Persa sob o comando de Ciro o Grande, a conquista ocorreu após uma campanha militar relativamente breve, que levou à captura da cidade e da região circundante. A história dos babilônios revela uma civilização sofisticada e influente, cujas contribuições deixaram marcas duradouras no direito, na ciência e na cultura. Seu legado continua vivo como parte fundamental da herança da humanidade.